Fim de papo no Maracanã, tempo normal, Fluminense 1, Vasco 0. Fluminense reverte a vantagem que o Vasco tinha construído no primeiro jogo, em 2-1, né? Mas nos pênaltis o Vasco avança, né? Com a perda do Canóbio na última cobrança, na quinta cobrança da primeira série de pênaltis. O jogo, vamos falar do jogo. Um jogo que eu achei um pouco abaixo do primeiro, tá? Acho que no primeiro jogo as duas equipes se entregaram mais, houve mais emoções. O jogo, o Vasco teve mais chances ontem na partida, né? Acho que foi um time que buscou e exigiu mais do goleiro Fábio, né? Mas o Fluminense conseguiu fazer um gol até meio, vamos dizer assim, sem querer, um gol contra do PH, numa jogada pela direita, o cruzamento é feito, ele tenta cortar e nessa que tenta cortar, coloca para dentro. Enfim, jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, hein, galera? Cometeu um erro ali, mas enfim. O Léo Jardim não tinha nada o que fazer, né? A bola entrou, 1-0 Fluminense, e aí condiciona o jogo, porque aí a coisa fica igualada em termos de classificação, né? É um resultado que levaria para os pênaltis, como acabou levando, né? Mas o Vasco não desistiu. O Vasco buscou o resultado, buscou um empate que classificaria de forma direta. Acho que faltou ímpeto ao time do Fluminense. O Fluminense não ficou muito longe de buscar um segundo gol, tá? Pode aqui até ali você apontar um lance ou outro, mas o comando do jogo, as rédeas do jogo, ficou muito claro que estava mais na mão do Vasco, né, com todas as críticas que se faça ao time do Vasco. Com relação à qualidade técnica, o Vasco entrou com mais vontade nos dois jogos, isso ficou nítido. O Diniz conseguiu extrair mais do que o Zubeldia, né? O trabalho do Diniz também nesse momento delicado da temporada que o Vasco termina mal. Na hora do vamos ver, do mata-mata, o time do Vasco realmente se entregou mais, como eu disse. A torcida do Vasco acreditou mais nos dois jogos, a presença maciça da torcida vascaína. A torcida do Tricolor ficou devendo mais uma vez num jogo decisivo e não tem desculpa dessa vez. Era o último jogo da temporada, era uma semifinal, era um rival. O Fluminense chegou talvez até como favorito para esse confronto, né? Dezembro, momento ali, todo mundo tem o seu 13º, tem um dinheirinho extra, enfim. Os ingressos para a turma do sócio torcedor do Fluminense não é pesado. Então, enfim, quarta-feira, quinta-feira o jogo foi à noite, tem gente que não gosta de à noite, mas ontem foi final de semana, não sei. A torcida do Fluminense tem que realmente repensar o seu papel nesse aspecto, porque num jogo desse, em que há equilíbrio, num clássico, numa disputa direta, a torcida não pode começar perdendo o clássico nas arquibancadas. A torcida do Vasco engoliu nos dois jogos e tá aí o resultado nos pênaltis. Existia aquele duelo Fábio e Léo Jardim, dois grandes pegadores, e acabou que o Canóbio, que foi o vilão da história no último pênalti, bateu muito mal, atrasou, ficou fácil para o Léo Jardim defender. As duas equipes já tinham perdido um pênalti cada um deles, né? Mas o derradeiro ficou nas costas do Canóbio, que voltou, né? Estava suspenso no primeiro jogo ontem, não conseguiu fazer a diferença em campo, no tempo normal, e chegou nos pênaltis, também não conseguiu, pelo contrário, foi decisivo na eliminação do Fluminense. Enfim, Vasco continua o sonho da Libertadores, o Fluminense já está classificado via brasileiro, o Vasco agora vai para a finalíssima contra o Corinthians, num confronto alvinegro em que o primeiro jogo será em São Paulo, em Itaquera, o segundo jogo no Maracanã no domingo, quarta-feira em Itaquera, domingo no Maracanã. E o Vasco tentando voltar a ganhar um título nacional depois de muito tempo, lá em 2011, a velha Copa do Brasil contra o Curitiba. O Vasco, 14 anos depois, pode levantar de novo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fluminense ficou a decepção, galera.